Bem-vindos ao Jovens em Foco. Meu nome é Pedro Brasil, eu sou auxiliar administrativo da DAS e hoje eu estou aqui com o José Coelho, coordenador do Assessores de Trabalho. Tudo bem, Coelho? Tudo bem, Pedro. Bom dia. E também com Carla, ela é educadora aqui também do Assessores de Trabalho. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Pedro. Bom dia. E a gente está aqui hoje para falar de um tema muito importante, que é a importância da pontualidade. Principalmente voltada no mundo do trabalho, né, Coelho? Que é o tema principal do programa Assessores de Trabalho. Eu queria começar pedindo para a Carla para ela explicar para a gente um pouco mais sobre pontualidade, porque não envolve só chegar no horário, né, Carla? Isso mesmo, Pedro. A pontualidade ele é um assunto bem complexo. Porque pontualidade a gente vai falar também de tempo, né? Às vezes o tempo é de uma maneira para mim, para outra pessoa ele é diferente. E a gente vai ver aqui a importância da gente administrar bem esse tempo, né? Pontualidade também fala muito sobre organização, né, Coelho? É interessante, porque quando você é pontual, você proporciona a você tarefas futuras bem programadas, né? Então, as tarefas pré-programadas, ela tem uma tendência a ser organizadas, né? E isso a gente precisa sempre estar vendo, né? Que alguns pontos chaves sobre a pontualidade é a questão também, quando nós programamos aquilo que vamos fazer, nós estamos falando sobre respeito, disciplina, nós estamos falando sobre credibilidade e confiabilidade, redução de estresse, exemplo positivo àqueles que trabalham conosco. Mais ou menos por aí, Pedro. Disciplina foi um ponto muito importante que o Coelho falou, porque quando você é pontual, chega em algum local no horário, isso demonstra que você foi disciplinado e organizado, que você acordou cedo, que você tomou seu café mais cedo, que você se arrumou, se organizou de uma forma prévia para chegar lá no horário certo. Isso. Pontualidade é como vocês às vezes estão explicando. Fazer planejamento, se planejar para usar bem o nosso tempo, né? Isso também é uma questão de hábito, né? E a gente ser pontual não é uma questão só de preferência regional, é uma necessidade nossa do ser humano, né? Como o Coelho bem colocou, é respeitar o tempo, né? Porque o tempo ele não só é nosso, o tempo é de todos nós. E a pontualidade é ser pessoas confiáveis, né? Então, quando a pessoa é pontual, ela é uma pessoa confiável. A gente sabe que ela vai cumprir os prazos, ela vai chegar no seu horário, né? Interessante que a própria CLT, ela, no seu artigo 58, ela não fala do tempo, ela explica que se você chegar no seu horário de trabalho entre 5 e 10 minutos, você não está sendo atrasado. Não se configura um atraso, no máximo nesse tempo. Mas quando extrapola esse tempo, sim, aí é um atraso, que pode até mesmo gerar desconto nos seus benefícios, né, de salários. E toda empresa quer um funcionário organizado, né? Eles falam muito da pontualidade porque, como a gente está falando aqui, ela representa muitas outras coisas, muitos outros pontos que podem ser levados em consideração no seu desenvolvimento na empresa. E se você não consegue fazer o mínimo, que é chegar no horário todos os dias, então a empresa já vai saber que não pode contar com você para entregar um trabalho num prazo determinado. E para você ter ideia, isso quando a gente fala de empresa, e nós precisamos entender, quando se fala de empresa, é também a vida pessoal. Se você tem uma vida pessoal organizada, com atribuições previamente estabelecidas ou previamente programadas, você é tendencioso ou tendenciosa a no trabalho também ser, porque já é um costume diário, né? É algo que vem do dia a dia. Então, a gente precisa entender que isso tem que começar de casa, até chegar no trabalho, ou ser uma extensão, né? Isso mesmo, até pra gente não ter aquela fama de estar sempre atrasado, né? Fulano é sempre atrasado da turma, chega atrasado para tudo. E muitas vezes é o hábito que se cria por não se organizar o seu tempo, né? Porque o tempo, ele é muito importante para todos nós. Então, se a gente ama a vida, a gente tem que valorizar o tempo, né? Porque o tempo, ele é matéria-prima da nossa vida. Exatamente.
E eu acho que até se você pretende buscar um emprego, se você ainda não trabalha e quer testar a sua pontualidade, eu acho que você deveria criar uma rotina em casa para os seus afazeres pessoais, que isso já ajuda muito. Sim. Um horário para acordar, um horário para estudar em casa e principalmente não só estabelecer esses horários, mas cumprir eles. Porque muitas vezes a gente tenta colocar uma rotina de se quando chegar em casa vai fazer alguma coisa, vai fazer outra, acaba não fazendo. Isso pode interferir futuramente ou no outro dia em alguma outra atividade, provavelmente no seu trabalho. Se você chega em casa, diz que vai estudar, diz que vai fazer alguma coisa, se alimentar, um exercício físico para conseguir dormir cedo e acordar bem no outro dia, e você não consegue fazer isso, você não consegue acordar bem. Se você não acorda bem, você não vai ter mais a mesma velocidade e agilidade para se arrumar, para estar pronto para ir para o trabalho, para a escola, o que quer que seja. Então isso já afeta outras áreas. Então, às vezes, a forma como você lida com os seus afazeres pessoais pode influenciar muito no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, até muitas vezes em relação a sua relação com outras pessoas. Se você marca de sair com alguém e chega um pouco mais atrasado, aquela pessoa possa ser que não veja com bons olhos o seu atraso, entendeu? É interessante que, às vezes, isso aí que você falou, Pedro, a questão de não ver com bons olhos, a gente pode fazer uma correlação com credibilidade, né? E confiabilidade. Porque a gente, quando não somos pontuais, a gente tem uma tendência e não somos responsáveis com aquilo que nós pontuamos para os momentos seguintes, as horas seguintes, ou o dia seguinte, a gente perde uma credibilidade e às vezes perde uma confiabilidade, porque a pessoa que é pontual sempre chega na hora certa, sai na hora certa, é cumpridor dos momentos o qual previamente estabeleceu, ele se torna uma pessoa confiável. As pessoas têm mais confiança, isso aí é fato, isso aí não tem nem para onde correr, que a gente vê no dia a dia, né, do trabalho, a gente vê isso. E ser uma pessoa pontual, isso não quer dizer que a gente sai correndo freneticamente de uma tarefa para outra. Verdade. Não. Então, quando a gente se planeja, quando a gente... Cada uma pessoa se conhece, ela sabe quanto tempo ela leva para fazer cada tarefa. Então, quando ela se planeja dentro desse tempo, ela vai cumprir os seus prazos, ela não vai ficar muito ansiosa, né, cobrando dos outros, exigindo, né, porque se tem prazos, cumprir os prazos. Então, quando a pessoa cumpre os prazos, ela passa segurança para quem lhe dá alguma tarefa, para quem lhe dá atribuição, não. Eu passei uma tarefa para o meu colaborador, como eu conheço o perfil dele, ele sempre cumpre os prazos, então eu vou esperar o prazo. Então, ela passa essa confiança para os outros, né? Então, é sempre bom isso. A gente não pode confundir ser pontual como ser ansioso demais, ser frenético demais, a ponto até mesmo de a nossa ansiedade, a nossa corrida afetar as outras pessoas. Porque isso tudo aí envolve a pontualidade. Se eu sei que Pedro é pontual, se eu sei que Coelho é pontual, sei que Carla é pontual, não. Vou confiar porque eu conheço o perfil do meu colaborador, da pessoa que trabalha comigo. Então, gera essa confiança. Pode ver que geralmente a pessoa que é pontual, ele tem uma tendência a não se estressar tanto. Por quê? Porque até ajuda no estresse a pontualidade, porque se você se programa e você é pontual, você ali evita de estar pensando na pressão do fazer, né? A pressão, eu tenho que fazer, esse lado frenético que a Carla falou, né? Eu estou atrasado, eu estou atrasada, como é que eu vou fazer? Quer dizer, isso gera um estresse. Quando você se programa, esse estresse some. Por quê? Porque você vai trabalhar de uma forma aonde você programou tudo para fazer no momento certo e não robozinho, mas uma questão assim de organização. E muita gente vê a pontualidade de uma forma errada, né? Acha que ser pontual é acordar em cima da hora, se arrumar, não tomar café e sair para ir trabalhar, sair para ir para a escola. E pontualidade não é isso, é você acordar um pouco mais cedo, tomar o café mais tranquilo, se arrumar de forma mais calma, fazer até alguma outra atividade física se der tempo e ir para o seu trabalho de forma tranquila. Não exatamente isso como Carla pontuou, daquela agonia, daquele estresse, daquela irritação, porque muitas vezes podem acontecer casos, até no seu caminho, no seu trajeto ao local,
que podem atrapalhar a sua pontualidade. Então é isso que é muito importante e necessário, de você sair até um pouco antes, de se antecipar a possíveis acidentes, a possíveis imprevistos que possam acontecer. Ou seja, o que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas não conseguem ser pontuais. Não existe também um profissional ou um aluno perfeito, né, Pedro? Exatamente, perfeito, que chegue todos os dias do ano, todos os dias do trabalho de forma pontual. Sempre pode acontecer alguma coisa. Gravado, né? Exato. Sempre pode acontecer alguma coisa, um imprevisto, uma noite mal dormida que afeta você, uma questão de um atraso, um acidente, trânsito. Então, imprevistos sempre vão acontecer. E dias ruins, dias onde você não se sente tão animado, tão bem para ser organizado, também vão acontecer, isso é normal. O que a gente está falando não é que vocês sejam robôs, como o Coelho mencionou, mas que vocês possam, a maioria do tempo, se possível 90%, 80% dos dias de trabalho, seguir essa pontualidade, né? E a pontualidade é importante porque se a gente não criar esse hábito, se a gente não se educar para isso, a gente pode perder a oportunidade. Por exemplo, se for para uma vaga de emprego, né? Se eu não for pontual, eu posso perder uma entrevista, eu posso perder uma seleção, né? Por exemplo, se for no âmbito da família, de entretenimento, a pessoa por não ter o hábito de ser pontual, interessante você falando aí, eu me lembrei de algo que aconteceu com uma colega minha. Ela foi para um casamento e ela disse: "Oxe, Carla, o casamento já começou?" Aí eu falei: "O casamento era às 5h30. Ela não leu o convite, ela não prestou atenção, chegou 1 hora depois. Ou seja, praticamente a cerimônia que ela queria assistir tanto, ela perdeu. Por quê? Ela não se programou, ela não leu o convite, recebeu o convite, só olhou o endereço, não se atentou para o horário. Então, pontualidade também é isso. Se você tem um compromisso, ficar atento para o dia, para o horário e se programar para aquele dia, para você não perder, se for importante para você. E às vezes você tem todas as qualidades que um recrutador precisa, que o recrutador quer, que o dono de uma empresa necessita, e você acaba perdendo a vaga porque não foi pontual, porque chegou 5 minutos depois que um concorrente seu. E, infelizmente, no mercado de trabalho isso conta muito, né, Coelho? É verdade. E outra coisa bem interessante é o exemplo positivo, né? Que eu chamo sempre o exemplo positivo que arrasta, né? Às vezes nós podemos ser influenciadores de pessoas no que concerne a pontualidade, né? Tanto em ambiente profissional como no ambiente educacional, como no dia a dia, na vida, no cotidiano. Nós somos influenciadores. E eu acho que o ser pontual e organizado, ele é um influenciador, né? Tem algo muito interessante que eu queria dar algumas dicas para que você venha a manter a pontualidade. Exemplo, planeje com antecedência, né? Estime o tempo necessário para concluir tarefas. Se organize quanto a isso. Use ferramentas de gestão de tempo, né? Agendas, calendários. Hoje há uma gama de subsídio, Pedro, Carla, que pode ser usados. Hoje todos os telefones têm aí agenda, onde você pode cronometrar a hora, a data. Colocar o lembrete, né? Essa questão do planejamento também me lembrou de uma dica que eu faço frequentemente, que é preparar alguns detalhes do meu dia um dia antes. Exemplo, do dia posterior, né? Exemplo, eu sei que pela manhã eu sou muito lento, eu sou muito devagar, então o que é que eu faço? Eu deixo a minha roupa do treino separada, a minha roupa do trabalho separada, eu deixo o meu café da manhã pré-pronto, a água já na panela, entendeu? Então são alguns detalhes que, mesmo que pequenos, podem ajudar você a ser mais rápido em um momento que normalmente as pessoas não são, né? Um dos pontos que eu ia colocar também aqui agora, priorizar suas tarefas, que é justamente identificar quais tarefas são mais importantes e urgentes para você, né? Que tem prioridade para você. Estabelecer, como eu falei, alarmes, lembretes, tudo. Evitar, né? Evitar tarefas que ajudem a manter um fluxo de, digamos assim, daquilo que você não possa cumprir. Então você programa só aquilo que você possa verdadeiramente cumprir. Se programar sempre, eu acho que a programação, ela traz uma pontualidade. A pontualidade traz uma organização. E a organização,
traz com que as pessoas vejam você com outros olhos no mundo do trabalho. Seja colega, seja um recrutador, um empresário vê você de forma diferente. Isso. E foi bem interessante essa fala, Pedro, porque você mostrou que nós precisamos nos conhecer, né? Então, se eu sou uma pessoa ágil, então eu sei que quanto tempo eu vou levar para fazer determinadas coisas. Então, quando a gente se planeja, como você bem frisou aí, que você separa a sua roupa antes, que você percebe que de manhã você é lento, então isso é que a gente tem que olhar para nós mesmos, né? Dizer assim, eu me conheço, então se eu estou ficando lenta, se eu estou ficando mais lenta, quer dizer que eu preciso reservar mais tempo para me preparar para minhas atividades, para minhas atividades laborais, né? Ser pontual no meu trabalho. E precisamos conhecer bem o tempo de quando fazer as coisas e como fazê-lo. Isso faz nos ajudar. É bem interessante essa fala de Coelho, quando ele fala que a gente tem que se planejar. Realmente a gente precisa se planejar e se conhecer. Exatamente. A pontualidade é um planejamento, né? Na verdade, planejamento e pontualidade se completam muito, porque a partir do momento que você planeja, você vai conseguir ser mais rápido, ser mais pontual com tudo que você faz, com suas atividades, com o seu lado profissional. E como a gente falou aqui, eu acredito que a pontualidade começa principalmente no seu âmbito pessoal, no seu dia a dia, na sua rotina diária, com seus amigos, com a sua mãe, com o seu pai, enfim. Se você não consegue ser pontual com coisas simples, então vai ser muito difícil para você ser pontual no mercado de trabalho, sair de casa, pegar um meio de transporte, ou então o seu próprio e chegar até o trabalho, entendeu? Então a gente tem que semear, como o Coelho falou, boas atividades, bons hábitos, para que esses hábitos pessoais transpareçam no nosso lado profissional. Pedro, tem uma frase que eu li outrora que diz assim, cultivar a pontualidade é um investimento no seu desenvolvimento pessoal e profissional, trazendo benefícios não só para você, mas também para todos ao seu redor. Então, a pontualidade e a organização, que gera organização, ele traz benefícios para você e traz benefícios também para quem rodeia você, em todas as áreas de sua vida. Eu queria saber se Carla tem mais algo para falar, queria dizer mais alguma coisa. Eu só queria deixar uma frase que é bem conhecida de Benjamin Franklin. Ele foi um revolucionário americano. Ele disse: amas a vida, então não desperdice tempo, pois ele é a matéria-prima da vida. Quero fazer também um agradecimento à nossa secretária Mariana Gilberti, à nossa subsecretária Januária Brasil, a você, Pedro, por essa parceria maravilhosa, ao nosso coordenador Coelho, à nossa administrativa Karen Beatriz. Muito obrigada a todos. Queria dizer mais alguma coisa, Coelho? Falar mais algo? Que foi um prazer poder estar aqui mais uma vez, né? Gravando, falando de um tema tão importante que é a organização, tempo, né? A questão de programação, né? Disciplina pessoal, e que a gente possa lembrar que você pode ser um referencial para outras pessoas, sendo pontual e organizando o seu tempo. Então é isso, queria agradecer a todos e até a próxima.